Nós vamos cantar o hino, os planos de Deus. Ei, Deus tem planos para a sua vida, e os planos do Senhor não serão frustrados. Aos meus 16 anos, eu fui ao médico e descobri que eu era estéril. O médico virou para mim, bem frio, e falou-me assim: pode ir para casa, você nunca vai ser mãe. E ali, quem é mulher e quem tem sonho de ser mãe, sabe o quanto é dolorido, sabe o quanto aquilo machuca. E eu saí dali destroçada. Com 16 anos eu já era casada, casei bem cedo. E dali eu já saí triste e falando assim: mas Senhor, o Senhor falou para mim que o Senhor me daria filhos. E como assim o médico falou que eu sou estéril? Mas Deus me fez lembrar que quem fez a promessa foi Ele e não foi o homem. E ali, ao mesmo tempo que eu chorava, eu me consolava, porque eu sabia que tinha sido Deus. Por mais que uma palavra do homem tinha me machucado, eu sabia que era o Senhor que ia me dar. Não era a medicina, não era a ciência, era Deus, aquele que dá a vida, aquele que tira a vida, aquele que pode te curar de uma doença que o médico falou que é incurável. Ei, mas eu não fiquei prostrada, eu não fiquei chorando. Eu fui buscar o meu milagre, eu fui atrás. E eu falei: Senhor, o Senhor disse que ia me dar, e eu confio na sua palavra, e eu sei que o Senhor vai me dar. Não é no meu tempo, é no seu, mas eu sei que vai ser perfeito, porque é para a glória de Deus. E eu passei 4 anos tentando ser mãe e não dava certo. E o médico falou para mim: não vai ter jeito não, porque os seus hormônios é mais forte do que os medicamentos. Isso não vai dar certo. Dali mais uma vez eu saí chorando, mas pensando: Deus, foi o Senhor que me prometeu, então quem dá a última palavra é o Senhor. E eu fiz mais uma campanha. Aliás, eu fiz mais 2 campanhas. Uma campanha chamada Campanha da Pérola, que era para Deus realizar um sonho seu. E fiz outra campanha, uma carta para Deus. E naquela carta eu escrevi para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero profetas falando comigo não, porque eu sei que o Senhor pode falar no meu coração, o Senhor pode falar diretamente comigo. Então eu confio, se o Senhor falou, isso vai acontecer. E passado ali uns meses do que o médico falou que não tinha dado certo, eu tinha que fazer um teste de gravidez para voltar nele. E eu fiz esse teste e não quis abrir. E falei assim: Senhor, eu não vou abrir, porque eu não quero ter mais uma decepção. Mas quando eu estava descendo as escadas daquele consultório, na mesma hora eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim: ei, você não falou comigo através de uma carta? E disse que eu poderia falar diretamente contigo, então abre esse exame. E na mesma hora eu falei assim: perdão, Senhor, por ser tão incrédula, porque às vezes a gente deixa as coisas da vida abater a nossa fé. E ali quando eu abri, estava lá dizendo positivo, e eu nem acreditei. Eu falei: Senhor, o Senhor realmente é fiel e o Senhor faz. E ali eu voltei no médico e ele falou para mim assim: impossível, impossível, porque o seu corpo não estava respondendo aos medicamentos. E eu falei para ele: impossível não, isso se chama Deus, porque foi Deus que me prometeu e não foi o homem. E ali ele falou: mas se isso tiver acontecido, você não está com mais de 2 meses. E eu cheguei lá com o exame, que minha filha já estava com 4 meses, toda formada. E tudo é para a glória de Deus. E hoje ela se chama Pérola e já tem 7 anos. Ei, depois da Pérola, Deus me deu a Jade e Deus me deu o Oliver. Porque o Senhor é quem prometeu e é Ele que vai cumprir. E os meus filhos estão saudáveis para a glória de Deus. Você pode aplaudir esse Deus, o Deus que dá vida, o Deus que restaura sonhos. Aleluias, vamos adorar o nome dEle, porque Ele é merecedor de todo o louvor.
Hoje já fizemos algumas visitas, já trabalhamos, já mandamos oração para muita. Quem recebeu a oração de hoje já? Ela chega na hora exata, irmão. É incrível. Ela chega na hora certa. A oração chega lá e a pessoa já manda uma mensagem dizendo: eita, foi meu maior presente de aniversário. Poxa, então receba. Eita, eu estava querendo me matar e essa oração mudou meu ponto de vista. Falei, então é porque é Deus. Uma hora vai de manhã, outra hora vai na madrugada, outra hora vai 3 horas da tarde. O horário quem comanda é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento. Na hora que ele diz é hora, eu me prosto, faço a oração e envio, né? Amém? Encontraram aí Salmo 115? Vamos lá. Salmo 115. É a primeira leitura. Hoje eu quero fazer duas leituras com você. A primeira é essa aí. Inclusive essa leitura é uma resposta de uma pergunta de um jovem hoje, quando eu estava conversando com ele no Zap. Quando a oração chegou na casa dele, ele disse que estava querendo morrer. Estava decidido a tomar veneno. E a avó dele recebeu a oração e estava ouvindo bem alta. E ele ouviu minha voz, quando terminou a oração, ele foi lá na avó dele e disse: quem é esse homem aí? E ela disse: é um pastorzinho desse tamanho. Dá o telefone dele. Ele entrou em contato comigo no Zap e disse que ia se matar. E ele me fez uma pergunta. Ele disse: o que levou o senhor a se tornar um cristão? E eu disse: ó, várias coisas. Mas uma das coisas mais profundas foi conhecer a verdade. Que meu pai, que minha mãe, que meus avós, que meus irmãos, que minhas professoras, meus professores nunca me ensinaram. E ele disse: que verdade? Eu falei sobre um Deus que você não pega, que você não vê, mas que ele existe. E ele disse: que Deus é esse? Eu falei para ele: Jesus de Nazaré. E ele disse: esse Deus existe? Eu falei: existe. Mas ele disse para mim: mas existe tantos deuses. Eu falei: é verdade. Mas nenhum desses deuses, fora de Jesus Cristo de Nazaré, é o que Jesus foi. Ou tem o poder que Jesus tem. E aí eu orientei ele a ler o Salmo 115. Eu perguntei: tem uma Bíblia aí? Ele disse: eu não tenho, mas minha avó tem. Falei: então leia o Salmo 115. E eu quero ler com você. Talvez você nunca leu esse Salmo. Mas hoje vai ler comigo. E se não ler, vai ouvir. Podemos? Diz assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua bondade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. É o quê? Obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Isso é sério, viu? Isso é sério. Aí diz assim, ó, o versículo 8 é mais sério ainda. O versículo 8 diz assim: torne-se semelhante a eles, os que os fazem, e todos que neles confia. Aí o verso 9 diz: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Amém. Agora eu quero que você vá para outra parte da Bíblia. A segunda leitura. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 1. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Encontraram? Podemos? Eu também orientei ele a ler esse capítulo. Falei: olha, depois que você lê o Salmo 115, vá para o Evangelho de João, capítulo 20. Diz assim, ó:
a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressado do que Pedro. E chegando primeiro ao sepulcro, e abaixando, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém. Feche sua Bíblia. É para ele. É para ele. Quando ele terminou de ler essas duas passagens, ele me mandou um áudio chorando, dizendo: o que eu faço para me tornar um cristão? Falei para ele: você tem duas escolhas. A primeira escolha é se ajoelhar aí no seu quarto, pedir perdão dos seus pecados e confessar Cristo, dizendo: Senhor, perdoa meus pecados e me aceita como teu filho, e seja o meu Salvador. A segunda escolha é vir à igreja e fazer isso perante as pessoas. E ele disse: eu vou tomar uma decisão. Falei: então, amém. E essa noite, olhe para mim, essa noite o Espírito Santo tocou em meu coração de trazer essas duas passagens, e eu sei o motivo. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões na sua vida. Eu não li o Salmo 115 para pregar contra Estalta, não, eu li para que você entenda e saiba que eles nada podem fazer, só isso. Não tem poder nenhum, não tem valor nenhum, a não ser de venda. Os únicos valor que eles têm é de venda, mais nada. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O Salmo 115 deixa bem claro quem são eles. Em primeiro lugar, o Salmo 115 começa dizendo que eles são obra da mão do homem. O homem pega um tronco de madeira, olha para mim, pega um tronco de madeira, trabalha naquele tronco de madeira e dele faz um Deus. E bota um valor e vende, iludindo, enganando e até dizendo que pode fazer alguma coisa. Mas o Salmo 115 deixa bem claro que ele tem tudo. Ele tem olhos, ele tem ouvido, ele tem boca, ele tem nariz, ele tem mão, ele tem pé, mas nada do que ele tem serve para ele. Tem olhos e não vê, então não serve, não é verdade? Quem tem olho e não vê, serve? Quem tem ouvido e não ouve, serve? Quem tem mão e não toca, serve? Então nada do que eles têm, do que eles possuem, serve. Em outras partes, o Salmo 115 diz que eles são cego, surdo, mudo, paralítico, aleijado. Porque quem tem olhos e não vê é o quê? Quem tem ouvido e não ouve é o quê? Quem tem boca e não fala é o quê? Quem tem pé e mão e não anda, aleijado. Então, não li o Salmo 115 para pregar sobre isso, mas para você entender quem são eles. Tem o título de deuses, mas nada pode fazer. São feitos de várias matérias: barro, pedra, ouro, prata, ferro, gesso, papel, mas nada pode fazer pela humanidade. E por incrível que pareça, tem tomado o lugar de um Deus verdadeiro na vida de milhares e milhares de pessoas. Quem está me entendendo? Amém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Esses deuses que não são deuses, essas obras feitas pela mão dos homens, têm tomado lugar no coração de milhares e milhares de pessoas. E o lugar de quem? O lugar do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele não habita
por fora, ele habita no íntimo, ele habita no interior do ser humano. Mas quando tem um outro Deus no lugar dele, ele não invade. Ele não é como o diabo invade, ele não. Ele bate. E talvez essa noite ele está batendo aqui no coração de alguém. Talvez essa noite ele está batendo nos ouvidos de alguém. Talvez essa noite ele está tentando fazer alguém entender que ele precisa abrir o coração, abrir os olhos e o entendimento para dar espaço para um Deus verdadeiro habitar na sua vida. Porque na hora em que ele abrir os olhos, abrir o coração e o entendimento e permitir esse Deus verdadeiro entrar, aí ele vai entrar e vai causar mudanças extraordinárias. Vai trazer vida e vidas extraordinárias. Se você sentir de glorificar, é para ele. É para ele. Te levei ao Evangelho de João, capítulo 20, para você entender o que é um Deus verdadeiro. Nem a morte, nem o sepulcro, nem o inferno o deteve. Como ele falou antes de morrer, olhe para mim, como ele prometeu antes de morrer, assim aconteceu. Antes de morrer, Jesus de Nazaré deixou bem claro, dizendo: no terceiro dia eu ressuscitarei. Ei, peraí, ele deixou bem claro aos discípulos, aonde ele pregava, ele dizia: é necessário que o Filho do Homem seja preso, seja condenado, seja crucificado, mas é necessário que no terceiro dia ele ressuscite. Ele ressuscite. É para ele. E o mais tremendo, pastor Ailton, seja bem-vindo. O mais tremendo é que a humanidade sabe disso. Mas só saber não basta. Só saber não basta. Se bastasse, o mundo seria diferente. Se bastasse, muitas pessoas viveriam diferente. Se bastasse, muitas pessoas que já morreram não estariam no inferno nesse momento. Porque só saber que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo não basta. E por isso eu fiz questão de ler o Evangelho de João, capítulo 20, até a parte mais extraordinária. A parte em que aquele primeiro discípulo sai correndo, quando Maria dá o anúncio dizendo: olha, roubaram o corpo do mestre, não está lá. Fui lá e a sepultura está vazia, e sai dois correndo, Pedro e um outro discípulo. E o outro discípulo corre mais rápido que Pedro, chega primeiro no sepulcro, mas porém a leitura diz que ele não entra. E Pedro chega e entra, e quando Pedro entra, Pedro nota que o corpo de Cristo realmente não estava lá, os lençóis estavam jogados no chão, e o seu lenço dobrado e guardado. Dobradinho, é incrível. E aí, após Pedro entrar, a Bíblia diz que aquele primeiro discípulo que chegou primeiro que Pedro entra. E quando ele entra, ele viu os lençóis do chão, ele viu o lenço dobrado, e a Bíblia diz que ele... Tremendo, né? Isso é, só saber que Jesus morreu e ressuscitou não vale nada. É preciso crer. E o problema da humanidade, de milhares e milhares de pessoas que estão presas aos deuses, que nada pode fazer por eles, é isso. É porque até hoje, eles não creram que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou. Eles comemoram a ressurreição de Cristo, mas comemoram errado. Quem está me entendendo? Eles comemoram a ressurreição de Cristo, mas comemoram errado. Comemora errado. Comemora como se ele nunca tivesse ressuscitado. E por que eles comemoram da maneira errada? Justamente por isso, porque eles não creram que verdadeiramente Jesus Cristo está vivo. Eles não creram que verdadeiramente Jesus Cristo está vivo. E o que
eu quero que você entenda esta noite dentro dessa mensagem, principalmente você que até hoje não conseguiu crer, é sabedor disso, mas não é sabedor do que precisa fazer, é sabedor de que ele morreu, ressuscitou, mas não creu, até hoje não conseguiu crer, ao ponto que está vivendo da mesma forma em que você viveu o tempo da sua vida toda, e muitas vezes até pior, muitas vezes até agarrado aos deuses feito por mãos humanas, muitas vezes até preso sobre eles. Eu ouvi um testemunho muito forte, um pai, ele tinha um quarto muito grande, e todo dia ele ia para esse quarto com o seu filho. Olhe para mim, seu filho nasceu com um probleminha nas pernas, e todo dia ele ia para dentro daquele quarto com o seu filho, e lá dentro daquele quarto ele tinha um Buda, aquele Deus feito por mão de homem, japonês, que fica sentado com as mãos assim. E aquele menino cresceu, quando chegou aos seus 29 anos de idade, ele entrava por seu quarto, com aquele quarto com seu pai todos os dias, e o pedido do seu pai é para que seu filho fosse curado. E com 20, oxe, pensei que já era a trombeta. E se fosse a trombeta, muita gente aqui ia ficar desesperado. Ainda bem que não era a trombeta. Mas vai ser assim. Vai ser assim. Quando você não estiver esperando. Quando tiver tudo tranquilo. Talvez até comendo ou dormindo. Um bocado de gente aí está com o coração. Faz isso, mas não, irmão, avisa. Tu vai matar alguém aí. Aos 29 anos de idade, aquele jovem tomou uma decisão. Seu pai saiu, olhe para mim, seu pai saiu e ele pegou um pedaço de pau e foi lá para aquele quarto. E ele quebrou aquele Buda todinho em pedaços. Quando seu pai chegou, chamou ele e disse: é hora de nós ir para o sacrifício. E quando seu pai abriu a porta do quarto, o Buda estava todo quebrado. E seu pai se assustou e perguntou para ele: mas o que foi isso? O que aconteceu? Ele disse: bom, eu entrei para cá, pai, e decidi uma coisa. 29 anos nós dois temos estado aqui, e este boneco nunca nos ouviu. Nunca ouviu o Senhor. E eu decidi acabar com o nosso sofrimento. Nós não vamos mais nos prostrar perante esse boneco, porque tem 29 anos da minha vida, pai, que eu e o Senhor entramos aqui, e o Senhor tem pedido, e ele nunca me ouviu. E hoje eu entrei para cá sozinho e falei para ele: se tu não me ouvir, eu vou te quebrar todinho. E o pai perguntou para ele: o que tu fez? Ele disse: estenda a mão para mim. Me estenda a mão. E ele não estendeu a mão. Eu olhei para ele e disse para ele: pisca os olhos para mim, pisca! E ele não piscou os olhos para mim. Eu olhei para ele e disse: levante e me dê um abraço. E ele continuou sentado. E eu decidi e entendi que ele não consegue me ouvir, nem ver, nem me enxergar, nem fazer nada. E então eu quebrei ele no pau. Sabe, olhe para mim. Muitas pessoas precisam abrir o seu entendimento para isso. Porque senão você vai continuar sofrendo. Servindo um Deus servindo uma coisa achando que é Deus quando não é Deus. Quando na verdade um Deus verdadeiro tem batido na sua porta dizendo: deixa eu entrar aí. Deixa eu fazer parte da tua vida, deixa eu fazer parte dos teus projetos, deixa eu fazer parte dos teus objetivos. E tu só precisa fazer uma coisa, só precisa crer que eu sou capaz de fazer algo sobrenatural na tua vida. Nunca mais aquele pai e aquele filho foi para aquele quarto. A sua vida tomou outro destino, outro rumo. Eles começaram a ouvir o evangelho e creram num Deus que tudo pode. E esse Deus que tudo pode mudou a vida deles por um ato deles. Um ato tomado por eles. Sabe que ato? Crer
na ressurreição desse Deus verdadeiro. Crer que esse Jesus, que um dia morreu na cruz, verdadeiramente ressuscitou. E está vivo, vivo, vivo. Ele não está morto, ele está vivo. E o mais tremendo, olhe para mim, ele deixou promessas. Ele deixou o quê? E você quer ver como as promessas dele estão se cumprindo uma a um? Você quer ver? Nós chegamos no domingo em Fortaleza. E o primeiro conselho que nós recebemos da atendente lá no hotel foi: olha, o conselho hoje é que vocês não saiam. Fiquem no quarto. Falei, ué, mas nós viemos para se divertir. Viemos para ir na praia. Disse, pois é, mas hoje não é aconselhável. Vocês são cristãos, né? Eu falei, sim. Então hoje não é aconselhável vocês saírem. Falei, mas qual é o problema disso? Porque vai ter a parada gay. Aí você já pode imaginar, né? E da janela nós presenciamos tanta coisa bárbara, assustadora. Psh. E está aqui, ó. Tudo que nós presenciamos da janela está aqui, ó. Homem perderia o amor pela mulher e se apaixonaria por outro homem. Mulher perderia o amor pelo homem e se apaixonaria por outra mulher. As promessas estão aí se cumprindo, cada uma delas. Filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, terremoto, guerra, está cada uma se cumprindo. E o pior, a humanidade não consegue enxergar isso. Principalmente aqueles que são conhecedores de que ele ressuscitou. Não consegue ver que cada promessa que ele deixou está se cumprindo. Está caminhando para a última. Qual foi a última? Eu irei fazer morada. E quando estiver pronto, eu voltarei para vos buscar. Para que estejais comigo aonde eu estiver. Cada promessa dele está caminhando ao encontro dessa última promessa. A última vinda de Jesus. Desta vez não para pisar na terra, mas desta vez para levar com ele todo aquele que nele criou. Dessa vez para buscar, pastora Sônia, todo aquele que nele criou. Não é todo aquele que se tornou conhecedor do que ele fez, não. É para buscar todo aquele que nele criou. Você precisa entender isso. Talvez eu esteja falando essa noite aqui com crentes desviados do evangelho, que um dia o seu nome foi escrito e foi riscado, foi apagado daquele livro. E talvez essa palavra é para você que está aqui nessa condição de afastado. Ou talvez eu esteja falando com pessoas que nunca tomou uma decisão, é conhecedor de cada promessa, é conhecedor da morte, da ressurreição, é conhecedor de tudo que aconteceu com Jesus, mas nunca tomou uma decisão de crer. Porque a chave de salvação, ela não é a vinda na igreja, a chave da salvação é crer na ressurreição de Jesus Cristo. Não adianta você conhecer tudo, saber de tudo, mas não crer. Não adianta. Não adianta, olhe para mim. A Bíblia tem uma passagem muito tremenda que poucos pregadores pregam. Poucas pessoas conhecem porque não lê a Bíblia. Inclusive muitos cristãos. Ela fala de um mendigo e de um homem rico. E ela traz dentro do que ela fala a morte dos dois. E o estágio depois da morte. Ela diz que o rico, enquanto estava vivo, vivia uma vida de regalia. O que é uma vida de regalia? Gastava, bebia, fumava, prostituía, adulterava, mentia, roubava, enganava, fazia tudo o que queria. O pobre vivia uma vida de dor, de angústia, de sofrimento. A Bíblia não diz, por isso eu já estou lhe avisando, que talvez você vai ler e não vai encontrar. A Bíblia não diz que eles ouviram o Evangelho, que alguém pregou. Mas pelo fato ocorrido, pelo que a Bíblia nos mostra, dá-se a entender que o rico ouviu, mas nunca creu. O pobre ouviu e chegou a crer.
A prova é que quando o pobre morre, o espírito dele é levado ao seio de Abraão. Essa é a prova de que ele ouviu o evangelho e creu. A prova de que o rico ouviu e não creu é que quando ele está lá no abismo, lá no inferno, lá no Hades, em chama, ele olha para Abraão e diz: pai Abraão, permita Lázaro molhar o dedo na ponta da água e me refrescar, porque estou em chama. E Abraão olha para ele e diz: filho, na terra tu tiveste uma vida de regalia, perdeste grandes oportunidades, agora ele não pode fazer isso. Olhe para mim que eu vou fechar a mensagem. E eu vou fechar a mensagem fazendo uma pergunta para você que está afastado do evangelho, para você que é conhecedor de tudo que nós lemos aqui, mas nunca creu verdadeiramente na ressurreição de Cristo e na promessa da vinda dele. Se o arrebatamento tivesse sido o grito daquele homem, e você não tivesse subido, o que você iria dizer para Deus? Hã? Vou repetir. Se o arrebatamento tivesse acontecido no grito daquele irmão, dá outra aí, irmão, vai. Esse não pegou ninguém de surpresa, porque eu pedi para dar. Mas se tivesse sido no grito dele, e você não tivesse, olha a pergunta, e você não tivesse subido, o que você iria dizer para Deus? Qual seria a sua desculpa de não ter sido salvo? Porque quando a trombeta tocar, se você não sabe disso, precisa saber. Por isso eu cobro, eu tenho exigido para que as pessoas que vêm aqui leiam a Bíblia, porque quando a trombeta tocar, o toque da trombeta vai ser apenas para aqueles que creram. Só para os que creram. Só eles irão ouvir. E só eles serão tomados. Só eles serão levados dessa terra. Aos que não creram, não, não. Os que conheciam a Bíblia e nunca creram, não, não. O toque da trombeta será só para os que creram. E não vai ser coisa boa. Você imagina? Lá em cima, num avião, você e o piloto crente, e a trombeta toca e aquele piloto desaparece da cabine sem você saber de nada. E aquele avião começa... Vai dar tempo nem você dizer: Senhor, tem misericórdia, me perdoe, me aceita de volta. Porque o desespero não vai deixar. Se a trombeta tivesse acontecido, se tivesse sido o toque da trombeta, qual seria a sua desculpa para Deus de não ter sido salvo? A pergunta é: qual seria a sua desculpa? Porque conhecedor você já é. Principalmente você que se afastou do evangelho. Principalmente você que sabe, é conhecedor da morte, da ressurreição e das promessas dele. Vai dizer o quê? Senhor, eu era muito novo. Será que ele vai aceitar isso? Eu esperei dar um tempo. Eu estava esperando o momento certo. Que momento certo? Sabe qual é o momento certo? É toda vez que o Espírito Santo fala com você, como ele está falando aqui essa noite. O momento certo é quando você ouve o Espírito Santo usando a boca de um pregador, seja ele quem for, para falar com você, para fazer você entender que você precisa cair na real. Você precisa crer na morte, na ressurreição de Jesus Cristo e nas promessas que ele deixou. O momento certo não é quando você é sorteado na loteria. O momento certo é toda vez que você tem essa oportunidade que você está tendo aqui hoje. Porque isso aqui é uma oportunidade. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma oportunidade. Eu não te trouxe aqui hoje por te trazer. Você não veio aqui hoje porque está necessitado de um milagre. Não, não, não. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma oportunidade. De quê, pastor Paulo? De tomar uma decisão. Que decisão? Ir para o céu após a morte, ou continuar e depois ir para o Hades, ou para o inferno. Porque foi o que aconteceu com o rico. Engraçado
é que lá no inferno, ele toma uma decisão tremenda. Se você for ler, você vai ficar assustado. Lá no inferno, ele olha para o pai Abraão e ele faz um pedido. Ele diz: pai Abraão, permita que Lázaro vá à minha casa paterna, porque eu tenho 4 irmãos. E eu não quero, pastor Antônio, que eles morram e venham para esse lugar de tormento. Manda ele lá, pai Abraão. Aí Abraão disse para ele: meu filho, não tem jeito não. Só tem um meio dos teus irmãos não ir para aí. Olha o que Abraão disse para eles: que eles ouçam e creiam em Moisés e os profetas. O único meio que Abraão disse para aquele homem, para que seus irmãos não fossem para o inferno, lá onde ele estava, naquele chama de angústia, naquela chama de fogo, era que eles viessem crer, ouvir e crer em Moisés e os profetas. Isso é na Bíblia Sagrada. Aí sabe o que ele disse para Abraão? Ele disse: não, pai Abraão, quem sabe se algum dos mortos aparecer para ele, quem sabe? Quem tem parente morto aqui? Quem tem parente que já partiu? Tente imaginar aí você dormindo e ele chega à noite na sua cama. Maria, vim te dar um recado. E aí você abre os olhos e olha e vê que aquele pai morreu há 20 anos. Como é que você vai reagir? Eu já imaginei como é que você vai. Você vai gritar igual: sangue de Jesus tem poder. Por isso Abraão disse para ele: ainda que um dos mortos ressuscite, se eles não crerem, de nada adianta. Então vou findar minha mensagem. Falei que seria bem objetivo. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma oportunidade. E essa oportunidade é uma decisão que só você pode tomá-lo. Não sou eu. Se eu pudesse, eu ia trancar as 3 portas e decretar: só sai daqui crente. Mas eu não posso, a Bíblia não permite. Porque se eu pudesse, cada culto eu faria isso. Trancava as 3 portas. Meu filho, só depois que você confessar. Ajoelha aí, abre a boca, levanta a mão e diz: eu te confesso como o meu Salvador. Perdoa meus pecados e me aceita. Aí teria direito de sair. Mas a Bíblia não me dá esse direito. O direito que a Bíblia me dá é esse: de subir aqui, tentar abrir os teus olhos, fazer a tua consciência cair em si e deixar você tomar a decisão que precisa tomar. Porque na hora que você tomar essa decisão, o inferno e todos os demônios terão que prostrar e admitir que esse Deus será o teu Deus, aleluia. Que Ele reinará sobre a tua vida e que as suas promessas se cumprirão na sua vida. Agora a decisão é sua. Escute, para mim findar, não é do marido, não é da esposa, não é do teu namorado, não é da tua namorada. Essa decisão é sua. Vire para ele, vire para ela, seja ele quem for, diga: a decisão é sua. Fique em pé. É para ele as palmas. Aleluia! Levanta a mão. Levanta a mão. Ai, 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 está cheio de anjo aqui, irmão. Meu Deus, que coisa tremenda. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Fecha os olhos. Fica com medo não. Eles vão tocar em vocês aí agora. Eles vão quebrar maldição. Eles vão quebrar palavras que foram lançadas sobre a vida de vocês. Eles vão quebrar grilhões, algema, corrente. O meu Deus disse para mim: estou mandando um anjo para que tenha uma batalha nessa última noite desta campanha. E eles estão descendo com autoridade de quebrar maldição contra lares aí, contra a família, contra a vida de pessoas que o diabo tem tentado matar, que seus nomes estão presos nas matas virgens, nas encruzilhadas, nas beiras de cemitério. Isso, Satanás, obra diabólica, palavra de maldição lançada sobre a vida dessas pessoas, eu repreendo agora, e eu determino que seja quebrado agora. Isso, sai daí, anda, saia daí, saia de dentro desse lar, saia de dentro desta casa, saia do meio desta família agora. Isso
Cristo Jesus. Abre o coração, abre a alma, abre o entendimento, abre a mente, abre os olhos, Senhor, deste povo, para eles entenderem a palavra que foi ministrada. Quebra, quebra. Pronto. Senta louvando a Ele. Senta louvando a Ele. Obrigado, meu pastor. Lá atrás, lá, aquele jovem, isso, passou a mão assim, ó, de óculos. Isso, vem cá, meu amigo. Vem cá. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Vem cá. Fecha os olhos. Estenda a mão para cá, igreja. Eu estava orando e o Senhor mandou um anjo. E o anjo pegou ele na mão e levantou e disse: tu vai chamar ele assim que tu terminar a oração. Porque eu trouxe ele aqui para dar um livramento que ninguém na casa dele pode dar-lo. E é um livramento de um acidente grave. E o meu Deus disse que nada de mal vai suceder na tua vida. Que Ele está dando ordem, que esta maldição que foi determinada a acontecer na tua vida, se retirasse da tua vida. Oh! Aleluia! Eu quero orar por uma mulher que está nessa direção aqui, me fala o Espírito Santo. E é incrível, olhe para mim, olhe para mim. Essa mulher, quando o marido dela está fora de casa, ela sente uma saudade imensa dele. Quando ele chega, ela sente raiva. E eu quero orar por ela. E eu gostaria que você não tivesse medo nem vergonha. Só levantasse a mão e viesse aqui, porque o meu Deus quer mandar um anjo lá dentro da tua casa para quebrar essa maldição. Quer vir? Não. Vai perder a bênção, porque eu não sou de obrigar. Bate palma para Jesus. Eu não sou de obrigar. Eu não sou de obrigar. Sabe qual é o mais terrível? É que no finalzinho a pessoa vem na gente: ai, pastor, eu acho que era eu. Então fiquei com vergonha. Eu não sou de obrigar. Eu sou do tipo do pastor. Quem me conhece sabe, eu passo a revelação. Se a pessoa quiser, levanta a mão e vem, puxa, recebe a bênção. Se não, ó, ele vai para casa do jeito que ele veio. Ó, estou nem aí. Principalmente nessa parte aqui do anjo. Uma senhora me mandou uma mensagem dizendo: aquilo é real mesmo? Eu falei: olha, queria eu que a senhora tivesse o que eu tenho, a experiência que eu tenho. Queria eu que a senhora pudesse ver o que eu vejo. Então, ainda que eu diga, eu disse para ela, ainda que eu diga que é real, a senhora vai continuar duvidando. Porque a senhora vai olhar para lá e vai ver só caixa de som. Vai continuar duvidando. E a fé é isso. A fé é isso. A fé, ela te leva. Abre a mão. A outra. Junta as duas mãos. Fechou os olhos. Ele disse para mim: bota óleo, desce. Vai lá nela. Unge as duas mãos dela e diz tu para ela assim: diz o Senhor, estou quebrando aquela muralha. E estou colocando algo grande na palma da tua mão. Para que tu saiba que eu sou. E que eu faço o que o homem não pode fazer. Não como ele quer, mas como eu quero, diz o Senhor. Tome posse. Tome posse, tome posse. Vai. Passa a Bíblia para ele e fica em pé. Levanta a blusa um pouquinho, só para me ver uma coisa. Mais um pouquinho. Aí tá bom. Fecha os olhos. É o que seu? Seu filho? Meu Deus, então me dá sua mão aqui, vem cá. À esquerda. Bota bem aqui, ó. Ó como é que tá aí, ó. Na hora que eu toquei, ó. Bota bem aí. Tá sentindo? Como se tivesse algo por dentro empurrando. É verdade? É verdade? Sim. O Senhor disse: ó, tem uma obra de bruxaria numa encruzilhada.
E a pessoa que tem tentado matar esse jovem já tentou de várias vezes, de várias maneiras, e não conseguiu. Só que dessa vez é diferente. Dessa vez a macumbeira disse para ela pegar um sapo vivo e levar para ela. E ela pegou esse sapo, levou, e na barriga do sapo tem uma foto dele, Abacarracica Manaia. Mas tu não vai tocar nele não, diabo, porque o meu Deus está mandando matar este sapo. Ei, Deus acabou de te dar vida, e vida com abundância. Bate palma para ele, vai. Que é para mandar levantar quem se arrupiou. De pé, quem se arrupiou. Bote a mão na cabeça de vocês, vocês que se arrupiaram. Meu Deus. Estende a mão em direção a eles aí, igreja. Meu Deus, que situação, irmão. Terra de cemitério na casa dessa mulher aqui, ó. Terra de cemitério, está tudo amarrado, está tudo aprisionado. Mas o Jesus da Bíblia sabe acaba de quebrar esta maldição. Vai embora, vai embora, vai embora, preto velho, vai embora. Tu não vai tirar a vida dela desse, meu Deus do céu. O cabelo dela está na boca de uma boneca na sepultura, em um cemitério em Taguatinga Norte, irmão. Sai embora, vai embora, sai dessa deita. Tira aí, Jesus, tira. Ai, 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 todo mal contra a vida deste homem eu repreendo aqui agora. Eu determino que esta maldição se quebra da vida dele. Em nome de Jesus, sai daí, anda, sai daí, sai daí. Em nome de Jesus. Estende a mão, igreja, estende a mão em direção a eles. Estende a mão. Vai embora, vai embora, sai de lá. Sai de dentro dessa casa, espírito da morte. Sai de dentro desta casa, anda. Sai daí. Onde tiver, aonde tiver aprisionado, eu determino que seja repreendido. Pronto, as coisas vão tomar outro rumo lá dentro do teu lar. Cadê as palmas para ele? Cadê? Olha aqui, ó. Uma boneca. E as pernas da boneca estão quebradas. Para ela ir para uma cadeira de roda, irmão, através de um acidente gravíssimo na vida dela. Mas mulher, o arrepio que tu sentiu era Deus já quebrando a maldição. Era Deus já jogando por terra este mal contra a tua vida. Aleluia. Estenda a mão para cá, igreja. É o que? Ele é o que da senhora? Seu esposo? Estenda a mão para cá, igreja. Aqui onde o Senhor mandou eu ungir, ó, passar o óleo aqui, ó. E as pessoas, aí, ó. Aí, ó. E as pessoas preferem crer no diabo do que naquele que morreu e ressuscitou. Eles preferem crer no diabo do que crer naquele que morreu e ressuscitou. Isso é o quê? Uma ferida? Uma espinha que nasceu. De ontem pra cá. De ontem pra cá. De ontem para cá nasceu isso? Pega nele aí para você ver. É um caroço canceroso. Tá quente, não tá? Pegando fogo. Posso bater? Dói. Vai doer?
Não basta só ver, não basta só ouvir, se não crer. A fé não se baseia no ver, a fé não se baseia no ouvir, a fé se baseia no crer. Pastor Paulo Miranda, eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer? Crer. Crer na morte, na ressurreição e na promessa da segunda vinda. Pastor Paulo Miranda, eu não quero ir para o inferno quando eu morrer. Eu não quero que meu espírito vá para o inferno quando eu morrer, porque eu sei que o corpo vai para o pó. O que eu tenho que fazer? Crer. Se você não crer, você não terá direito de vida eterna. Você pode ser o maior conhecedor da Bíblia. Você pode conhecer toda a história bíblica. Mas se você não crer, não adianta. Não adianta, não vale. Não dá direito a nada. O crer é a base central da fé. É o que lhe dá direito de vida eterna. Levante a blusa. Bote a mão lá na cabeça. Isso aqui é um corte? Não, foi queimadura. Queimadura? Fecha os olhos então. Não está com cara de queimadura não, viu? Hã? Não, está com cara de corte, olha aí, ó. Não, aqui, ó. Olha aí, ó. Estenda a mão para cá, igreja. O Senhor mandou vir passar aí o óleo nessa região. E o Senhor mandou te dizer, assim diz o Senhor: estou quebrando uma maldição contra a tua vida. A tua história vai tomar outro rumo. Olha ó, como é que ficou. É para Ele. Eu quero que você glorifique a Ele. Manai, Monagassi, Amahassi, Manamassu, Benabikamahai. Meu Deus, estende a mão para cá, igreja. Olha que situação aqui. Olha que situação aqui, irmão. Lançaram uma maldição sobre a vida desta mulher, irmão. E dentro da maldição foi dita que ela iria morrer sozinha, abandonada, sem ninguém para ajudar ela. E o meu Jesus disse: eu vou quebrar, Paulo, essa maldição, diz o Senhor. Se não crer, não vale nada. Você pode caminhar para a igreja 50 anos da sua vida. Se você não crer, você não terá direito de vida eterna. De nada valeu a sua caminhada para a igreja. Você pode ler a Bíblia, fazer todo tipo de faculdade. Se você não crer, de nada vale tudo que você estudou. Afasta a cadeira sua. Só fui buscar o óleo, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha o desespero aí, ó. Só porque eu fui buscar mais óleo. Olha o desespero, ó. E olha aqui o que o Senhor me mostrou, ó. Olha aqui, ó. Olha como está inchando. Levanta a mão para cá, igreja. Sabe, mas as pessoas preferem buscar um macumbeiro, um pai de santo, comer galinha, beber sangue, comer carne de defunto, do que crer naquele que morreu e ressuscitou, do que entregar sua vida para aquele que tudo pode. Eu te repreendo, maldição. Eu te repreendo em nome de Jesus. A Bíblia diz que o discípulo, daqui a mão,
Feche os olhos. A Bíblia diz que o discípulo que chegou primeiro ficou com medo e não entrou. E aí Pedro chega, e quando Pedro chega, Pedro já entra imediato. Mas nada aconteceu em Pedro. Ele entrou, viu, mas não creu. É incrível essa história. Pedro entrou, viu, mas não creu. E a Bíblia diz que o discípulo que chegou primeiro entrou, viu e creu. O Senhor mandou caminhar em tua direção. Quando eu olhei para cá e te vi em pé, o Senhor disse: unge as mãos dela e diz para ela: aquieta o coração, diz o Senhor, porque eu vou mover uma pedra e vou trazer algo grande para a palma das tuas mãos. Assim diz o Senhor nesta noite para ti. Assim diz o Senhor nesta noite para ti. Abre a mão. A outra. Junta. Fecha os olhos. Calma, irmãs, calma. É só uma vitória. Ela tem estado aflita acerca de uma situação que ela está enfrentando. E o meu Deus disse para mim: vai até ela, toca nas mãos dela, põe tua mão na cabeça dela, manda ela fechar os olhos, diz tu para ela: quieta, sou Deus. Eu tenho ouvido clamores, pedindo socorro em tua direção, e esta noite eu decidi abrir o céu e proclamar uma vitória grande na palma da tua mão. Proclamar uma vitória grande na palma da tua mão. Já vou findar, porque eu quero. Hoje eu quero fazer parte da unção. E eu não quero ir além. Mas deixa eu deixar a mensagem final para você. Você precisa crer. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade de tomar a maior decisão da sua vida. E a maior decisão da sua vida não é a compra de uma casa, não é a compra do primeiro carro. A maior decisão da sua vida é o que vai acontecer com o seu espírito depois da sua morte. É se ele é para que lugar ele vai, céu ou inferno. E para isso, você só precisa fazer uma coisa: crer e confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa tomar essa decisão, se você ainda não tomou. Por quê, pastor Paulo? Porque hoje você está respirando. Mas nenhum de nós podemos sair daqui e dizer: eu vou chegar em casa com vida. Porque talvez não chegaremos. Podemos até sair daqui com vida, mas não podemos dizer: eu vou chegar em casa. Porque isso só cabe a Ele. E essa decisão é sua, é você que tem que tomar. E tem que tomar antes que seja tarde. O problema de muitas pessoas é que eles ficam só deixando para amanhã. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Quando é que você vai estar pronto? Porque você nunca vai deixar de ser pecador, não é verdade? Nunca vai deixar de ser pecador. Você acha porque eu sou pastor eu não peco? Eu peco. Eu tenho meus momentos de raiva. Eu tenho meus momentos de fúria. Tem hora que eu abro a boca e falo o que não devo falar. Mas Senhor, por quê? E isso é pecado. Quando você murmura contra Deus, é pecado. Pecado não é só adultério, não é só cigarro, não é só droga. Quando você olha para alguém e julga ele, é pecado aos olhos de Deus. Então você nunca vai deixar de ser pecador. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Pronto. O problema de muitas pessoas é isso. Chegaram até a crer, mas não tomaram a decisão que precisaram tomar. Justamente porque a primeira ação do diabo na mente dele foi: como que tu vai servir a Cristo se tu é um pecador? Se tu ainda está bebendo, se tu ainda está fumando, se tu ainda está usando droga. Ué, então você vai esperar primeiro largar? Nunca vai conseguir. Sabe por quê? Para você largar, você precisa do auxílio do Espírito Santo. Para você se tornar uma pessoa nova, você precisa do auxílio do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai habitar em você quando você tomar a decisão.
Enquanto você não tomar essa decisão, ele não vai habitar. Ele só vai habitar quando você tomar a decisão. Na hora que você tomar a decisão, aí a Bíblia diz que ele vai habitar. Aí é diferente. Aí você não vai lutar contra a droga sozinho. Aí você não vai lutar contra a bebida sozinho. Aí você não vai lutar contra a vida de crime sozinho. Aí você não vai lutar contra o pecado sozinho. Você vai ter um auxiliador para te ajudar. Quem entendeu? Quem entendeu? Então louve ao Senhor com as palmas. Louve. Eu já vou aproveitar, vou dar uma saqueada no inferno, uma bomba, vou jogar uma dinamite lá dentro lá no trono de Satanás. Cadê a primeira pessoa que está desviado? Ouviu a palavra e quer tomar a decisão de reconciliação. Vem. Pode chorar, eu chorei. Cadê o segundo? Eu não sou. Tá vindo. Cadê o Tá vindo, olha o terceiro aí, ó. Olha o terceiro. Cadê o quarto? Eu não sou de obrigar, não. Olha o quarto vindo. Cadê o quinto? A decisão é sua. Eu não quero ir para o inferno. Pastor Paulo, o que eu tenho que fazer? Reconcilie. Tome a decisão, volte. Vem. Olha o sexto. O quinto e o sexto está vindo. Cadê o sétimo? A decisão é sua, não é minha. É você que tem que fazer isso aqui, ó. É você que tem que levantar todo sujo, todo quebrado, todo maltrapilho e vir em direção a Jesus. Cadê? Não tem? Vou baixar minha mão. Isso, mulher, meu Deus do céu. Jesus. Cadê o oitavo? Não estou nem aí. Cadê o oitavo? Sabe o que o anjo está me dizendo? Está um desespero no inferno. E está mesmo, sabe por quê? O nome dele estava riscado e tão reescrito no livro da vida esta noite. Cadê o oitavo? Não tem mesmo? Está esperando o quê? Que ele desça aí para te empurrar? Ele não vai fazer isso. É você que tem que levantar da cadeira, romper as correntes e vir até ele. É você que tem que vir. Ele disse, vinde a mim. É você que tem que vir, não é ele que tem que ir, não. Não tem? Não tem mesmo? Tem alguém que ainda não tomou a decisão de confessar Cristo como seu Salvador? E hoje quer tomar essa decisão? Pastor, eu não sou um cristão. O que eu tenho que fazer? Só levantar a mão e dizer, Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador. Tem alguém? Não? Não mesmo? Toda a igreja em pé. Eu não sou de obrigar. Eu aprendi a Bíblia de uma maneira bem clara. Levanta a mão em direção a esse povo aqui, levanta. Ai. Meu Deus do céu. Não vou chamar. Levanta a mão. O anjo me deu uma ordem aqui. E eu falei que eu não ia mais chamar. Mas eu vou fazer isso. Eu vou aproveitar que você está em pé. Está mais fácil de você dar um passo à frente. Tem alguém mais que está desviado do Evangelho, que quer reconciliar? Venha. Está mais fácil de você levantar e vir. Venha. Quebra essa corrente aí. Volte para Jesus. Ele está te esperando. Ele hoje te trouxe aqui para isso, para você voltar para Ele. Venha. Isso, venha. Pode vir chorando, venha chorando. Tem alguém mais? Depois você não pode dizer, Senhor, mas eu não tive essa oportunidade. Porque esse momento Ele está filmando. E você vai aparecer no filme. Se você não for salvo, você vai aparecer nesse filme.
E quando você disser, eu não sabia, eu não tive a oportunidade, Ele vai te mostrar no meio desse culto. Ele vai perguntar quem era aquele que o pastor estava insistindo para você ir, você se manteve lá por causa do orgulho, por causa do ego, por causa dos prazeres. Tem mais alguém além dela, porque ela já veio. Tá bom, levanta a mão. Ah, tá, tomou a decisão? Chegou mais um aqui, ó. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia. Você acha que é fácil? É não. Fácil vir na igreja é fácil, porque o diabo sabe que o vir na igreja não vai causar nenhum efeito se você não tomar decisões que precisa tomar. Você acha que o diabo não sabe disso? O diabo sabe. Mas tomar a decisão não é fácil. Dizer para o diabo, eu vou voltar para Jesus, eu vou reconciliar, eu vou me tornar um cristão, não é para qualquer um. Tem que ter decisão, tem que ter atitude, tem que estar decidido a crer. Levanta a mão. Acho que o que tinha de fazer já fizeram. Não deve ter mais ninguém. Acredito que os dois que tinham era esse aí. Levanta a mão. Vamos orar. Querido Deus, apresenta-te os teus filhos, as tuas filhas, que tomaram essa decisão de reconciliação, que o Senhor perdoe suas falhas, seus pecados, suas fraquezas, e reescreva os seus nomes no livro da vida, e os cele sobre o teu sangue, e dê a eles força, capacidade e determinações para se tornar um cristão, diante da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pronto, receba a sua vitória, receba a sua vitória. Receba a sua vitória, meu irmão. Receba a sua vitória. Pronto, receba o maior livramento que Deus te... Vem cá. Paz, vem cá. Deixa eu pegar aí nesse caroço que eu já vi aqui, que ele murchou. Poxa, murchou. Cadê a esposa? Vem cá, esposa. Quando eu fui lá ungir ele, o caroço estava inflamado. Estava ou não estava? Estava inflamado? Olha aí a situação. Esse Jesus é bom demais. Esse Jesus é tremendo.